Olá, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vocês estão vendo esse vídeo. E é um prazer enorme fazer parte desse projeto, que é os Tabus do Clã. Eu me chamo Stephanie, eu sou advogada, então sou pós-graduanda em Direito Civil e também sou membro do Clã da Negritude, faço parte do projeto do Clube de Leitura. E eu fiquei responsável para vir aqui hoje falar do tabu os negros nos espaços elitizados. Esse é um tema bem polêmico, né? Não é à toa que tem esse projeto Tabus, né? Tabus. O que a gente pode dizer sobre isso é que os espaços elitizados, a maioria deles, se não todos, não estão prontos para acolher pessoas negras. E na maioria das vezes eles não querem acolher pessoas negras, tá? É o que nós podemos ver todos os dias nesses, como podemos dizer, nos jornais, com esses racismos velados, esses racismos públicos, esses racismos divulgados. A gente tem outros casos de racismo que não são divulgados, que não são demonstrados na mídia, né? Igual nessa última semana, nessas 2 últimas semanas, a loja que não deixou uma mulher negra entrar porque ela estava chupando sorvete, etc. Depois a gente percebeu que esse é um padrão da loja, é discriminar pessoas negras. Então, os espaços elitizados, eles fazem perpetuar a máxima de que negros não deveriam estar naqueles lugares, na maioria das vezes, se não em todas as vezes. E a gente pode ver diversos negros, né? Diversos negros, diversos pretos nesses espaços elitizados, esses negros que conseguem chegar nesses espaços, eles falam que eles continuam sendo discriminados, na maioria das vezes, continuam sofrendo preconceito. Ser negro e ter dinheiro não isenta a gente de sofrer racismo, de sofrer preconceito. Tem um sociólogo que eu gosto muito, maravilhoso, e a gente já estudou ele lá no nosso grupo de leitura do Clã, que é o Florestan Fernandes. Ele tem diversos livros de diversos temas e ele tem alguns livros que falam sobre o negro no Brasil. E tem um livro dele que eu adoro, que chama Negro no Mundo dos Brancos. Eu indico esse livro para qualquer pessoa, para todo tipo de negro e de indivíduo, mas precisamente para pessoas negras. E eu falo que esse livro é obrigatório pra gente. E tem uma passagem dele que ele fala mais ou menos o seguinte: a porta do mundo dos brancos não é intransponível para os negros, desde que eles passem por um branqueamento. E é o que a gente vê na maioria dos espaços elitizados. O negro tá ali, mas ele não deixa de ser negro, né? E ele precisa trazer para ele as vestes dominantes, os ideais dominantes. Ele precisa estar ali dentro daquele ideal opressor, senão não serve, né? É o famoso negro de alma branca que veio da escravidão, né? Que era aquele negro que via a imagem do senhor de escravos, né? Que vinha da branquitude. E até hoje a gente tem isso. Quantas vezes a gente não vê? A pessoa fala assim, aquele ali, ele é negro, mas ele tem alma branca, ele não é igual esses outros neguinhos que tem aí pelo mundo, não. E a maioria das pessoas fazem isso ainda hoje, né? E a gente tá sempre tentando falar que não existe negro de alma branca, eu sou negro e acabou, não tem essa. Então, voltando ao assunto, os negros, mesmo que eles estejam nos espaços elitizados, eles muitas vezes eles precisam passar por um branqueamento. E mesmo que ele não passe por esse branqueamento, que ele se recuse a passar por esse branqueamento, aí eu falo assim, o que é esse branqueamento, Stephanie? Esse branqueamento é o branqueamento de ideais diversos, às vezes até de religião, porque a gente tem as pessoas têm muito preconceito com as religiões de matriz africana, né? Falam que os negros deviam aderir a outras religiões, que essas religiões são más, mexem com magia negra, que também é uma expressão que eu não gosto de usar, magia negra, mercado negro, porque né, a gente pode ir no dicionário, tudo que é bom, branco, tudo que é ruim se associa ao negro, ao preto, né? Então isso veio desde sempre. Então eu evito usar esse tipo de expressões. Então o indivíduo, ele tá sempre, o indivíduo negro, ele continua sendo
perseguido, né? A gente consegue ver muitas queixas de negros que falam que eles estão naqueles espaços de liderança dentro de uma empresa de maioria branca, nesses espaços de cúpulas dominadas pela branquitude, mas ele precisa ficar cauteloso, ele não pode ser ele não pode falar da religião dele, ele não pode assumir o cabelo dele, ele não pode assumir um estilo próprio dele, porque ele é negro demais, ele está sendo negro demais. Então, a estrutura social hoje, principalmente elitizada, ela continua fazendo essa separação de lugar de negro, ou negro de alma branca, ou negro de alma negra. O que seria o negro de alma negra? É o negro que assume seu cabelo, assume suas vestes, assume uma religião afrodescendente, né? É aquele negro que tem os olhos abertos para o sistema, que o exclui da sociedade, que o exclui desses espaços elitizados, porque ainda hoje a gente tem negros nos espaços elitizados, mas são pouquíssimos, né? A maioria das pessoas negras estão acobertadas pelas mazelas sociais, essas mazelas sociais que são causadas pela estrutura racista que nós temos. O racismo, né, quando a gente vê essa expressão racismo estrutural, o racismo, ele é o pilar da sociedade brasileira e de tantas outras sociedades, né? Então, voltando ao Florestan Fernandes, o Florestan Fernandes fala muito desse branqueamento, né? Principalmente se for uma pessoa mestiça, né? Uma pessoa de pele mais clara, de traços mais claros, os espaços elitizados, esses espaços brancos, eles reforçam esse estereótipo de negro de alma branca, né? Do negro que se fecha, né, que se retrai para as mazelas da nossa sociedade, que continuam excluindo o negro. Então, gente, o maior problema que a gente tem dois problemas, na verdade são três, né, vou falar três, nos espaços elitizados. O primeiro, pouquíssimos negros que têm acesso a esse espaço elitizado, porque por causa das estruturas que nós temos, essas estruturas excludentes, essas estruturas racistas. 2. Os negros que ali estão obrigatoriamente precisam fazer um branqueamento, né, um branqueamento diverso, um branqueamento mental. Ele precisa se tornar o negro aliado do opressor, o negro de alma branca, ou ele tá ali e se assume negro, ele tem os olhos abertos para essa estrutura social, essa estrutura racista, mas ele é visto como um incômodo, malgrado, o negro militante, o negro mimizento, o negro de alma negra, né? O negro que tudo é mimimi, que tudo é racismo. Será que é tudo mimimi, tudo racismo? Ou será que é uma estrutura criada realmente para oprimir o negro e para deixar o negro ali na base da pirâmide e o branco, o homem branco ali no topo da pirâmide? Né, que a gente sabe, a gente tem uma divisão de raça, a gente tem uma divisão de classe, a gente tem uma divisão de gênero na sociedade. Então, a gente, como pessoas negras, não podemos fechar os olhos. Esses três problemas que nós temos com essa estrutura dos negros nos espaços elitizados, essa estrutura dos espaços elitizados, são totalmente enraizados, totalmente sustentados pelo racismo. Então, não temos como fechar os olhos para isso, né? Como o Florestan Fernandes falou, a gente tem uma falsa aceitação do negro nesses espaços. A gente não tem uma aceitação real do negro ali, do seu corpo, dos seus traços, do seu cabelo, dos seus ideais, do sofrimento que o negro passa nessa sociedade. A branquitude faz questão de ignorar as nossas mazelas para fingir que nós temos uma democracia racial, para falar de meritocracia, para falar que esses pouquíssimos negros que nós temos, esses espaços elitizados, conseguiram, porque eles lutaram. Os outros não conseguiram porque não querem, né? Então eles usam dessas artimanhas. A branquitude é inteligente, a branquitude ela é ardilhosa, então nós precisamos estar atentos a esses sinais. Vamos ver o
Por que esses espaços elitizados tem esses dois tipos de pessoa? O primeiro que é aceito, entre aspas, né, porque ele passou pelo branqueamento, e o segundo que tá ali, mas ele é gravemente repelido, ou ele é silenciado, ou ele é chamado de mimizento, de radical, etc. Gente, muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui no Tabu do Clã, e fazer parte do Clã é o que me faz feliz. Eu adoro participar de todos os projetos, eu adoro estar aqui. Muito obrigada mesmo, amo vocês, espero que vocês tenham gostado. Beijos.